Agora que eu já te falei qual é o protocolo que você tem que criar para a sua equipe, não adianta você fazer o que eu vou te contar agora sem ter feito antes o protocolo para a sua equipe. Estourou uma crise, a equipe te notificou, enquanto isso ela já respondeu dentro do protocolo que você criou para ela. E aí o que você tem que fazer? A primeira coisa é reunir todos os responsáveis. Então você reúne toda a sua equipe, tá? Que está engajada nisso. E quando é no digital, quem você tem que reunir? Primeiro, os responsáveis pela situação, tá? Então, digamos, se foi um negócio local que houve uma reclamação e tava lá, tipo, seu segurança, o segurança, tá? Que tava na situação, ele tem que estar aí nessa reunião. Em um segundo momento, o que você tem que reunir? O seu social media, ok? Que é a pessoa que responde para você nas suas redes sociais, quem é que está ali cuidando disso, né? Quem é que está direto com o público respondendo, ele tem que participar dessa reunião. Depois, quem é que você tem que colocar ali? O seu departamento jurídico. Porque você vai precisar de orientação para você entender quais são os direitos do consumidor que está reclamando, quais são os seus direitos se você está sendo caluniado. Para isso, você tem que ter um corpo jurídico. E se você não tem, se só tem um departamento jurídico que te ajuda a fazer um contrato ou outro, não vai resolver sua vida. Você já precisa ter essa estrutura aqui, tá bom? Montada para o momento que você precisar de uma crise. Então, naquele protocolo que eu acabei de ensinar, você já sabe como agir com a equipe. E você tem que ter um protocolo seu também, uma equipe, um time que vai te apoiar em situações de crise. E eles têm que ter um telefone vermelho. Eu vou colocar aqui também, tá? Depois eu falo mais sobre isso para você. O que mais aqui? O seu departamento de comunicação ou assessoria de imprensa, ou o que você tiver aí que cuida da sua comunicação como um todo, da sua imagem, branding, enfim, tá bom? Você tem que reunir no mínimo essas pessoas, tá? E aí, lógico, a direção da empresa, né? Os responsáveis, as pessoas que têm que poder de decisão sobre isso aqui. E o que essas pessoas têm que ter em comum? Elas têm que estar ligadas de que elas têm que ter um telefone vermelho. O que é um telefone vermelho? Se você tem sua imagem na internet, a sua equipe tem que ter um telefone vermelho. Por qual canal eu consigo falar com essas pessoas, não importa o dia, a hora, o minuto ou o segundo que eu ligue? Você imagina, se estoura uma crise para você na internet num domingo à noite e aí você tem que esperar a tua assessoria de imprensa chegar na segunda-feira de manhã, o teu departamento jurídico está, sei lá, viajando, arrasando, social media foi dormir e você não vai entrar em contato com ninguém, você vai deixar para o dia seguinte. O potencial de viralização daquilo é gigantesco. Então, essas pessoas da sua equipe de gerenciamento de crise têm que ter um telefone vermelho. Ah, mas significa então que o meu advogado não pode nunca viajar? Ele pode, mas então ele tem que deixar esse telefone vermelho com alguém da equipe dele tão capaz como ele de resolver esse problema para você, tá bom? Principalmente de forma imediata. Qual é o terceiro passo que a gente tem que ter ali? Um alinhamento de ações e discurso, tá? Então, vocês têm que alinhar juntamente com essa equipe aqui, ações e discurso. Que ações vocês vão tomar em relação a essa crise que aconteceu? Às vezes, a crise que você está passando não é uma crise só de dar uma resposta. Às vezes, é uma crise de agir. Quantas vezes você já viu alguma empresa tirar lotes inteiros do mercado? Por quê? Isso delimitou uma ação. Então, o responsável seria alguém do laboratório que descobriu que aquele lote estava realmente infectado. E aí, qual é a ação que tiveram que tomar? Primeira coisa, vamos tirar todos os lotes do mercado, tá? E depois você alinha isso com o discurso. Ah, e a segunda ação que a gente vai tomar? A gente vai, a partir de hoje, colocar um padrão de qualidade ou todos os lotes serão primeiro vistoriados antes de ir para o mercado. Então, eu já estou colocando uma ação que vai ter um reflexo sobre o futuro da empresa para o cliente continuar confiando nela. Que outra ação você pode fazer? Digamos que vocês tenham um projeto e as pessoas não gostaram do seu projeto. Cabe a você ter a firmeza de dizer, eu vou manter e ter que explicar por quê. Então, sua ação é manter o projeto.
Firmeza é muito importante em um momento de crise. Não adianta você enfraquecer nesse momento. Você tem que ser mais firme ainda, tá? Então, a primeira coisa, eu vou continuar com o meu projeto. Só que explica por quê para sua audiência. Olha, eu entendo que vocês não estão gostando do que está acontecendo, mas eu vou continuar. Por quê? Porque isso, porque aquilo outro. Quero incentivar as pessoas. Coloca teu porquê aqui no discurso, tá? Ou, eu decidi parar com o projeto e explica por quê, tá bom? Então, você vai colocar as ações e o discurso. O mais importante nesse discurso todo é que ele seja um discurso objetivo, tá? Então, não adianta você querer responder uma crise com um texto de 40 linhas. Resposta de crise é resposta objetiva com raras exceções. Dificilmente você vai precisar ficar dando todas as explicações. O que é resposta de crise? Você não precisa dar detalhes. Você precisa dizer que atitude você está tomando em relação ao que aconteceu. Então, vou te dar um exemplo. Digamos que algum cliente se sentiu ofendido por você, pelo seu produto. E aí, ele tá reclamando ali na internet e tal, e aí ele compartilhou e isso viralizou. Você vai dizer: nós já acionamos o nosso departamento jurídico para que essa pessoa tenha todo o atendimento que ela precisa, porque nós priorizamos o nosso cliente assim, assim, assado. Você não precisa dizer em detalhe por detalhe o que você vai fazer. Isso não é necessário em uma resposta de crise, com raras exceções. Por isso que é importante você ter um corpo jurídico e uma assessoria de imprensa para te orientar aqui, no caso da construção dessa resposta. Mas se você não tem, quanto mais objetivo, melhor. Depois, não use palavras alarmantes, tá? Não use palavras alarmantes, entendeu? Então, se acontecer algo de negativo, não fica reforçando o negativo no seu discurso de resposta a essa crise. Você tem que afirmar o que você vai fazer. Que atitudes estão sendo tomadas? Ou se você foi injustiçado, diga: não condiz com a verdade, o que aconteceu não condiz com a verdade e nós já acionamos o nosso departamento jurídico para que a justiça seja feita. Ou, nós estamos investigando e se caso condiga com a verdade, nós vamos tomar as atitudes, ok? Então é isso, não use palavras alarmantes também nesse seu discurso. E uma outra coisa, se você vai responder fechado isso, uma coisa é você pôr um retorno na sua rede social. Isso tem um peso muito grande, ok. Mas outra coisa é você dar esse discurso, essa resposta para um órgão de imprensa, que ele pode retirar só uma parte daquilo, porque ele não tem espaço para colocar tudo, enfim, 1000 motivos, tá? Como é que você faz para você não ser mal interpretado? Cada frase, essa dica é de ouro, cada frase do seu discurso, ou vou dar uma entrevista para a TV, eu vou falar alguma coisa. Cada frase que você falar, ela tem que ter um sentido único que não possa ter dupla interpretação. É difícil construir isso, mas é muito possível, eu tenho certeza que você consegue, tá bom? Então, cada frase, ela pode ser lida solta, tá? Solta. Então, digamos assim, a empresa tal está ciente do que aconteceu e sente muito pelas famílias que tiveram problemas com esse produto, ok? Não tem como errar a interpretação. Aí você pode dar uma continuidade. Nosso departamento jurídico já está em contato com as famílias para que a justiça seja feita para elas e para que elas consigam receber um retorno em relação às suas reivindicações. Ponto. Nenhum problema nessa frase. Agora, se você constrói um texto que dá margem a duplas interpretações, o jornalista pode tirar uma frase dali que vá te colocar numa saia justa, que não está dentro do contexto que você tinha criado, isso pode te trazer coisas muito ruins, tá bom? Então, vai dar uma entrevista para a TV, vai responder uma frase fechada em algum lugar que as pessoas possam editar o que você está falando? Toma muito cuidado. E mesmo na sua rede social. Porque o que acontece muito em momentos de crise é o seguinte: você dá uma resposta gigante, as pessoas tiram um trecho e começam a compartilhar. Isso é real e acontece todos os dias. Então, aprenda a fazer isso aqui e você vai evitar passar por problemas nessa área, tá bom? Então, primeiro reúne equipe, telefone vermelho, faz um alinhamento das ações e do discurso. E aí você vai fazer o quê? Você vai escolher um porta-voz. Uma pessoa vai pegar tudo aquilo que vocês definiram na reunião
e vai ser a única pessoa que vai falar sobre aquele assunto dentro da sua empresa, tá bom? Ah, mas eu sou empreendedor digital. Tudo bem, mas pode ser o seu advogado que responde sobre esses termos, tá bom? Não precisa ser você, porque tem que ser você dando sua cara sempre. Às vezes não é viável, mas se for viável, tudo bem. Se você tiver com segurança para falar, muito importante, vai você falar, responder essa crise, tá bom? Mas o mais importante é que seja um porta-voz. Além desse porta-voz, quem pode falar publicamente a respeito dessa crise? Ninguém. Ninguém vai poder. Assim que vocês fizerem isso, escolher um porta-voz para atender a empresa e responder às pessoas, tá bom? O que vocês vão fazer? Vocês vão comunicar à equipe sobre essa decisão, tá bom? Não deixa a sua equipe sem saber o que está acontecendo. Chega para a sua equipe e diz, olha, aconteceu isso, nós tomamos essa decisão, ninguém está autorizado a falar, nós estamos falando para vocês por respeito a vocês, quem vai falar é o fulano, continua o sigilo, a resposta é assim, o protocolo é esse, ok? Então você comunica a sua equipe para que ela esteja alinhada de que só o porta-voz pode falar sobre esse assunto, tá bom? Isso vai ser fundamental para você fazer um gerenciamento de crise digital muito mais assertivo. E depois disso, depois de cumprir o primeiro protocolo, fazer todas as ações, se reunir com a equipe, definir o que vai ser feito, colocar isso para o público, o que você tem que fazer? Se você está no mercado digital, uma coisa muito importante que você tem que ter é um monitoramento constante de tudo que é falado sobre você em todos os ambientes digitais, tá bom? Nas suas redes sociais, nas redes sociais dos outros, você tem que ter esse monitoramento. O que você faz na hora que isso acabar? Você fez o protocolo 1, você se reuniu, foi para esse último passo aqui que eu expliquei. Continua esse monitoramento, vai monitorando as respostas e equipe 100% ligada, telefone vermelho full time, monitorando a consequência do que está sendo falado. Gerenciar uma crise digital tem muitos pormenores e vai depender também do seu tipo de negócio, mas é muito importante que você tenha pelo menos isso que eu falei, que é o básico para você gerenciar uma crise digital. E eu vou te falar uma coisa, esse básico, se bem cumprido, funciona 100% das vezes. Ele gerencia muitas crises. Eu usei em várias crises só esse protocolo e já foi incrível, tá bom? Mas se tem alguma coisa muito grave acontecendo, tenha um monitoramento constante, vai vendo o que está dando, se vale a pena você se posicionar de novo, tá bom? Agora, mais importante que de tudo isso daqui para você gerenciar uma crise digital é o seguinte, ética, tá? Ética é fundamental no gerenciamento de crise. Por quê? Digamos que você tenha sido injustiçado, mas se na decisão de dar uma mensagem ou na hora que você reuniu todo mundo, vocês combinaram de dizer alguma mentira ou mudar alguma versão ou alguém daquele conselho mentiu, isso vai vir à tona na crise 1000 vezes maior. Então, um gerenciamento de crise sem ética, sem verdade 100%, principalmente daquele conselho gerenciador de crise, não vai funcionar. Então, tenha pessoas ao seu lado de extrema confiança para quem que você pode falar a verdade sobre o que aconteceu, tá bom? Então, essas foram as minhas dicas, foi uma aula de como você gerenciar uma crise digital. E você, curtiu essas dicas de gerenciamento de crise digital que eu dei aqui hoje? Se sim, dá um like, compartilha essa mensagem, comenta aqui se você tem alguma dificuldade ou alguma dúvida, que vai ser um prazer para mim responder para você, tá bom? Outra coisa, eu produzo muito conteúdo aqui na internet, né? E aí eu tenho mais uma novidade, a gente criou uma lista de transmissão no WhatsApp. E aí como é que você faz para participar? Você vai pegar esse número que está aqui na tela, colocar na tua agenda o telefone, então você se cadastra e você manda uma mensagem para mim nesse número dizendo: quero construir minha autoridade, junto com o seu nome e sobrenome, tá bom? Eu vou colocar você na minha agenda de contatos e você vai entrar nessa lista. É importante dizer, eu não vou conseguir responder as pessoas. É só um lugar onde você, que quer estar antenado com os meus melhores conteúdos, vai ter um resumo, além de outras informações exclusivas, vai ficar sabendo primeiro de vários conteúdos que eu postar, das minhas novidades e lançamentos, tá bom? Então, se você gosta do WhatsApp, essa lista de transmissão vai te ajudar muito. Se você está me assistindo do YouTube ou quer ir para o YouTube, se inscreva lá no meu canal e clica no sininho aqui, assim você vai ser notificado a cada novo vídeo que eu postar. Um beijo, eu te vejo amanhã.